minutos. Passemos então ao sorteio da primeira pergunta. Existem no quadro funcional da Prefeitura muitos servidores de carreira que possuem aptidão técnica e, no entanto, não são valorizados. De que forma o senhor pretende valorizar o servidor de carreira? Pretende diminuir o número de cargos em comissão? 3 minutos, candidato. Vamos lá, começar por onde? Primeiro pela valorização. Na verdade, o servidor de carreira da Prefeitura, eu já falei em alguns momentos, inclusive quando eu era vereador, mas agora durante o período que eu estou sendo avaliado, né, para período eleitoral, acho que é o patrimônio da Prefeitura, porque o prefeito passa, o secretário passa, né, as posições eletivas, aí, ou mais diretamente ligado à estratégia de governo, porque isso tem que ser, tem que ter uma identidade direta, isso passa, mas o servidor de carreira é quem efetivamente fica na estrutura e valoriza a estrutura e constrói a estrutura. Falei isso outro dia numa reunião que a gente convidou os servidores da saúde, e que inclusive é uma demanda de investimento na área da saúde. Apesar da Prefeitura anunciar, e eu concordo, que investiu muito na área da saúde nos últimos anos, se a gente olhar para o quadro da saúde, não é proporcional, né? A gente não percebe esse efeito do grande investimento na área da saúde. Foi um investimento muito voltado para os equipamentos que são operados por terceirização. E aí eu estou falando da Santa Casa e da UPA. A gente precisa, e na nossa proposta considera, valorizar muito essa questão da saúde, do funcionário da saúde. Mas usar aí a resposta para falar como um todo, acho que cada comissão, eu não sei avaliar se é muito ou pouco do lado de fora. Acho que quem faz essa avaliação diz que tem muita gente, ou diz que tem pouca gente, ou diz que isso ou aquilo, só sendo gestor para saber o que você combinou com o seu funcionário, com o seu colaborador, para saber se está fazendo o que tem que fazer ou não. Se tem muita gente, precisa pôr mais gente ou menos gente. Sempre dou exemplo de qualquer atividade, de uma pizzaria, de uma fábrica. Se só tiver o prédio lá e o forno aceso, sem gente, não vai sair pizza. Então, a gente precisa das pessoas e só sabe avaliar quantas pessoas você precisa quem está operando a máquina, quem está fazendo gestão na máquina, na organização naquele momento. Então, eu acho sim que a gente deve valorizar para os cargos de chefia, para os cargos de comissão, os funcionários comissionados. Quero os funcionários de carreira, desculpa. Para que a gente vá melhorando sempre a dinâmica e a capacidade de gestão, implantar a escola de gestão. Se eu tiver tempo nas próximas eu vou falar disso, mas eu acho que a gente tem que valorizar sim o funcionário de carreira e diminuir o funcionário puramente comissionado. Próxima pergunta a ser sorteada. Como o senhor candidato pretende lidar com assédio moral dentro da administração pública? 3 minutos, candidato. Bom, acho que a gente precisa ter mecanismo para primeiro receber, ou dar apoio para quem é assediado, e aí uma ouvidoria interna, um mecanismo de comunicação interno, que as pessoas possam se apoiar naquilo, com a garantia que uma ouvidoria deve dar de discrição para as pessoas. Acho importante, que a gente precisa criar isso. Não sei exatamente como funciona isso na Prefeitura hoje, mas nunca ouvi falar da ouvidoria interna ou de algum mecanismo desse tipo. A gente precisa criar, se identificado, indicado para a ouvidoria, avaliar
abrir uma sindicância, ajustar a conduta e até tomar medidas de desligamento ou medidas que a legislação prevê com relação ao assédio moral. Na verdade, o que pode melhorar muito com relação a isso, não só o assédio moral, mas acho que o desempenho como um todo, a própria satisfação de trabalho, né, o desânimo, o universo, é a gente ter chefia que entenda do trabalho, né? Porque ser chefiado por alguém que não sabe exatamente o que você faz é muito difícil, isso te desanima, isso acaba criando um conflito de relações que acaba chegando em momentos que pode desencadear uma questão aí até de assédio moral. Estudei um pouco isso na minha trajetória aí, passei por muito problema com relação a isso, não sou engenheiro, só trabalho com engenheiro, e tem muito soldador que é melhor que muito engenheiro. Então, na minha atividade, tenho certeza que na prefeitura, nas mais diversas disciplinas aí, na saúde, na educação, no trânsito, na segurança, em todos os lugares, deve ter esse tipo de relação na estrutura. A gente precisa ter pessoas coordenando, chefiando, né, proporcionando a gestão do trabalho que conheça efetivamente do que a gente está falando. Então, acho que é importante, aproveitei aqui para falar disso, o assédio moral é uma resposta muito curta, porque o que a gente pretende fazer é punir na forma da lei, demitir, fazer o que a gente precisar fazer assim que um processo legítimo identifique que é isso mesmo que a gente, que está comprovado que existiu assédio moral. Então, é nesse sentido que é a minha resposta. Passemos então ao sorteio da penúltima pergunta deste terceiro bloco. Existe proposta do senhor candidato em relação aos professores da rede municipal? Como pretende alcançar melhoria nas condições de trabalho e valorização dos servidores da educação? 3 minutos, candidato. Os professores têm que, na verdade, eles já evoluíram bastante, né, o quadro todo. Eu participei de um pedaço desse processo, no período que fui vereador, acompanhei um pouco isso na formação e na capacitação aí da rede toda. O que a gente deve sempre valorizar e dar prioridade é para os reenquadramentos assim que os professores vão buscando as suas graduações ou a melhoria na formação. Acho que os professores devem receber apoio de línguas, até porque é uma demanda, né, não sei se do futuro, acho que falar de línguas sendo uma oportunidade do futuro é uma coisa meio do passado, porque hoje em dia o mercado todo fala disso, e a gente proporcionar para os professores uma inclusão de uma língua importante, isso é no tempo. De repente a gente vai ter um quadro que tem condições de estar assumindo compromisso na área da educação com relação a línguas. Com relação ao Estatuto do Magistério, né, a reformar o Estatuto do Magistério, que ele tem, se não me engano, mais de 20 anos, ou é de 90, é isso? Não sei se... que tem uma demanda. Eu sei que a gente fez uma reunião com a educação. Acho que a discussão tem que ser ampla, a discussão tem que ser bastante participativa, e a gente proporcionar, assim, a reforma na área do reenquadramento aí ou na adequação dos servidores. Eu fiz uma anotação, desculpa, gente. Na área da educação, eu sei que tem uma demanda com relação ao ajuste ou o tempo que demora para reenquadrar professor. Então, na reunião que a gente teve com a educação, nós discutimos bastante isso. A gente discutiu, inclusive,
conseguir